Sejam bem-vindos ao Está Tudo Ok. Esta semana vamos centrar atenções na primeira divisão portuguesa porque tivemos duas jornadas, no feriado e também no passado sábado. Houve fim de invencibilidade do Futebol Clube do Porto, mas ainda assim os Dragões saem desta dupla ronda mais líderes. Destacamos também para a segunda divisão, onde os líderes Oeiras e Ribadave perderam caminho para os perseguidores, mas por razões diferentes, já lá vamos também falar sobre isso. E no hóquei estrangeiro, desta vez, centramos também olhares na Liga Francesa, onde temos o português Carlitos Silva a falar com o 0-0. Começamos por já pela primeira divisão portuguesa, onde houve duas jornadas e por isso olhamos para o quadro completo de resultados, quer da décima, quer da 11ª jornada. Na 10ª jornada, vitória da Oliveirense, 4-2 sobre o Tomar, triunfo do Braga sobre o Futebol Clube do Porto por 3-2, é um dos grandes destaques desta dupla ronda, a vitória do Braga sobre a formação do Futebol Clube do Porto, que ainda não tinha perdido qualquer ponto no campeonato, perdeu e logo uma derrota. Depois vitória da Juventude de Viana por 7-3 sobre o Turquel, o triunfo do Sporting sobre a São Joanense em São João da Madeira, 8-1, vitória do Barcelos em Valongo por 4-0 e o triunfo do Paços de Arcos na casa do vizinho Parede por 5-3. Adiado devido a casos de Covid no Marinhense, esteve o Benfica Marinhense. Para a 11ª jornada, a equipa da Marinha Grande já jogou e ganhou a Juventude de Viana por 5-4, mas de resto o grande jogo da ronda foi o triunfo do Futebol Clube do Porto sobre a Oliveirense. Em oposição estava a equipa da Oliveirense, que ainda não tinha perdido no campeonato, mas tinha tido dois empates, um em Paços de Arcos e outro em casa diante do Sporting. Desta vez perdeu no terreno do Futebol Clube do Porto, a equipa do Futebol Clube do Porto, que em virtude desta situação também reforçou o seu primeiro lugar. 3-2 o resultado final dessa partida. A São Joanense teima em não conseguir sequer pontuar no campeonato. Perdeu em casa diante do Sporting Tomar por 5-3 e são já 11 derrotas em 11 jogos. Vitória do Benfica na casa do Paços de Arcos, a segunda vitória seguida fora de portas para a equipa de Nuno Rezende, 4-1 no terreno da equipa da linha do Estoril. Vitória do Valongo em Turquel por 2-1, triunfo tranquilo do Hóquei de Barcelos por 6-2 sobre a formação do Hóquei Clube de Braga, e a formação do Sporting terminou a ronda a ganhar o Parede por 4-1. Ora, vamos aos grandes destaques desta ronda e destas duas jornadas. Olhamos primeiro para a derrota do Futebol Clube do Porto em Braga por 3-2. Este é o grande destaque da jornada número 10, porque os Dragões, como estávamos a fazer referência, ainda não tinham perdido qualquer ponto no campeonato, somavam por vitórias os jogos realizados, 9 jogos, 9 vitórias, e nesta deslocação a Braga, a equipa do Futebol Clube do Porto perdeu. De resto, a equipa de Toneves, o Hóquei Clube de Braga, marcou cedo por parte de Diogo Seixas, conseguiu ganhar uma vantagem confortável de 2 golos ainda na primeira parte, com o livre direto de Pedro Mendes, e apesar do Futebol Clube do Porto ter reduzido por Rafa, depois as bolas paradas acabaram por ser determinantes, sendo que Braga e Futebol Clube do Porto marcaram os restantes golos de bola parada e de grande penalidade de forma mais concreta. O que demonstra aqui também alguma aptidão de Toneves para conseguir bater o pé ao Futebol Clube do Porto. Recorde-se que no ano passado o Futebol Clube do Porto venceu em Braga, mas teve largos minutos a perder, e o jogo da equipa de Guilherme Cabestany, na altura que bateu o Futebol Clube do Porto, bateu o Hóquei Clube de Braga, agora desta vez a formação de Toneves a conseguir fazer parar esta equipa de Ricardo Ares com um triunfo por 3-2. Um triunfo que se torna bastante confortável para a formação do Hóquei Clube de Braga, que subiu ao 8º lugar, uma posição que daria de resto, ou poderia dar acesso à Taça 1947. No entanto, essa foi também uma das notícias da semana, o cancelamento da prova para o vigente ano de 2021-2022, em virtude de coincidir com a semana onde o governo português também aconselha as pessoas a estarem por casa e também, neste caso, a Federação de Patinagem de Portugal a optar por cancelar a prova para esta temporada. No sábado, especial destaque para o triunfo do Futebol Clube do Porto, na retoma
no fundo do ritmo. A equipa de Ricardo Ares bateu a Oliveirense por 3-2. No entanto, o treinador do Futebol Clube do Porto há de tirar algumas ilações sobre esta partida, pois os Dragões estiveram a vencer por 3-0 e a formação do Oliveirense conseguiu encostar-se o resultado já na segunda parte com 2 golos de Lucas Martínez. Destaque positivo também para esta ronda para a vitória do Marinhense sobre a equipa da Juventude Viana por 5-4. São já 3 vitórias que a equipa de Nuno Domingues tem no campeonato, 2 delas em casa, sendo que tem 2 jogos a menos, portanto está confortavelmente instalado no 10º lugar a equipa da Marinha Grande. Quem não pode dizer o mesmo é a formação da Sanjoanense, que teve uma derrota, mais uma, em casa sobre a equipa do Tomares e ainda não conseguiu sequer pontuar no campeonato. São 11 jogos e 11 derrotas, um pecúlio que entra para os registros históricos também do hóquei patins português, a equipa de São João da Madeira a ter 11 derrotas nas 11 primeiras jornadas. Perspectivamos rapidamente a 12ª ronda, que vai acontecer neste feriado, dia 8, e também na quinta-feira, dia 9, porque há grandes jogos em perspectiva. Desde logo colocam frente a frente confrontos de equipas dos primeiros lugares. Ora, o Futebol Clube do Porto visita o Tomar, um local onde a equipa azul e branca tradicionalmente tem dificuldade e de resto perdeu pontos no último ano em Tomar-se. Para a tarde de sábado há ainda um Oliveirense Hóquei de Barcelos. As duas equipas estão separadas por alguns pontos. Ainda assim, a formação de Barcelos, ou neste caso estão separadas por 4 pontos, mas a formação de Barcelos por norma também tem bons registros em Oliveira de Azeméis. E depois o jogo grande da ronda, um Benfica Sporting perspectivado também para a noite de quinta-feira às 8 da noite, faz com que esta jornada tenha também outros aliciantes de ser acompanhada. Apontamos baterias para a segunda divisão com os resultados da Zona Norte, adiada a partida entre o Ribadave e a formação do Póvoa. A vitória dos Carvalhos em casa sobre o Termas por 5-3, triunfo do Feira no terreno do Cambra. Atenção a esta equipa do Académico da Feira que venceu por 2-0. O Infante Sagres foi vencer a São João da Madeira por 9-4. Triunfo da Académica de Espinho sobre o Maia por 5-3 e a vitória da Juventude Passense no terreno do Valença por 4-2. Está adiado também para esta terça-feira, ou foi remarcado para terça-feira, o encontro entre o Futebol Clube do Porto B e o Famalicense. Mas de especial destaque para o facto do Ribadave ter visto os Carvalhos a aproximarem-se, embora a equipa de Raul Meca não tenha jogado nesta ronda, mas a luta pelos primeiros lugares está extremamente acesa, com destaque também para a Juventude Passense, que é treinada por Hugo Azevedo, ele que já conseguiu ao serviço do Ribadave na altura uma subida de divisão, a ter aqui para já também um excelente arranque de temporada com 7 vitórias em 10 jogos. Na Zona Sul, a formação do Oeiras perdeu pontos e perdeu de forma retumbante porque foi em casa diante do principal rival nesta altura pela luta da subida, o Mures. O conjunto de Cascais era de resto o grande jogo da jornada, foi vencer a casa do Oeiras por 6-4. Esse foi um dos resultados da ronda 10 da segunda divisão Zona Sul, mas os restantes é importante também destacar e olhar. Vitória da Física sobre o Alverca num derby do Ribatejo entre Alverca e Torres Vedras, vitória da equipa de Torres Vedras por 5-4. Empate a 2 entre a Juventude Salesiana e o Sintra, a vitória da Candelária no terreno do Vila Franquense por 5-1. A Académica de Coimbra bateu a Biblioteca, Instrução e Recreio por 5-2, num jogo entre 2 emblemas da Zona Centro, a Académica, que é de Coimbra, e o Biblioteca, que é de Valado dos Frades, da zona de Leiria. A vitória do Mures por 6-4 sobre o Oeiras, o triunfo do Benfica B no terreno do Criarte por 6-2 e a vitória confortável do Alenquer e Benfica sobre a formação soriana do Marítimo Sport Clube por 11-1. Ora, a luta pela subida está muito próxima. A equipa do Oeiras lidera com 1 ponto a mais agora sobre a formação do Mures, que tem 24. A equipa da Candelária está na terceira posição, tem 19 pontos, mas a formação do Pico, da Ilha do Pico, tem menos um jogo nesta segunda divisão. Olhamos agora para o hóquei feminino.
No hóquei feminino não houve grandes surpresas em nenhuma das três divisões desta primeira fase. Na Zona Norte, destaque para os resultados do triunfo dos Carvalhos à tangente num derby de Gaia, em casa do Golpilhares por 3-2. A vitória ainda do Feira por 16-1 sobre a equipa do Vila Boa do Bispo. A formação do Académico da Feira está a passear nesta primeira fase, na Zona Norte, e lidera só com vitórias, 7 jogos, 7 vitórias. Na Zona Centro, também a Sanjoanense não tem tido grandes dificuldades. Desta vez foi vencer a casa do Arazedo por 5-3. O encontro entre o Senap e o Antes, duas equipas da região de Aveiro, foi adiada, e a vitória da formação da Académica de Coimbra sobre a Escola Livre de Azemais por 17-4. A Sanjoanense lidera com 22 pontos. Na Zona Sul houve derby no Pavilhão da Luz entre Benfica e Sporting, e por isso nenhuma das equipas ganhou. Foi a primeira vez que o Benfica perdeu pontos. Recorde-se que o Benfica já tinha jogado no João Rocha e tinha ganho a formação do Sporting. Desta vez perdeu pontos em casa. Aqui é uma tendência que vem desde a última época, onde o Sporting tinha ganho na Luz, mas depois perdeu em casa, e desta vez a equipa do Sporting também a conseguir travar a formação de Paulo Almeida em casa, desta vez com um empate a 3, sendo que o Sporting também esteve a ganhar nesta partida. No outro jogo da Zona Sul, triunfo do Stuart Massamá por 3-1 diante da equipa do Campo de Ourique. Ora, o Benfica só empatou nesta fase diante do Sporting, de resto tem 6 vitórias em 7 jogos e por isso lidera confortavelmente a Zona Sul do campeonato feminino da primeira divisão. Olhamos agora para os portugueses lá fora. E desta vez começamos por França, onde falamos com Carlitos Silva, guarda-redes da formação do Lavandane. Está a ter a primeira temporada da experiência também em La Roche-sur-Yon e falou ao 00 sobre como está a decorrer essa adaptação e como está a decorrer também o seu trabalho na equipa do Lavandane. Boas, malta. Estou aqui para vos falar um pouco da experiência que é estar a jogar fora do meu país, neste caso estar a jogar fora de Portugal. Estou a jogar em França, neste momento estou a jogar no Lavandane, é um clube que participa nas competições europeias, na Liga Europeia. Este sábado vamos jogar contra o Tricine e que lutamos pelo campeonato francês. Também competimos na Taça de França, obviamente. É uma experiência completamente diferente do que estava habituado. Logo, sendo noutro país, é sempre uma experiência diferente. Não é fácil, é outra língua, não é fácil, é uma língua difícil, é outra realidade, o hóquei é diferente, a forma de praticar é diferente, os treinos são diferentes, a intensidade é diferente. Creio que é uma das coisas que eles têm boa aqui, os treinos são muito intensos, e vale por isso, mas a todos os níveis creio que vai ser uma experiência que me vai valer para a vida, só me irá trazer coisas boas, tanto a nível logístico como pessoal. Creio que é muito bom para mim, tanto para mim como qualquer outro jogador que o faça, creio. E os franceses olham para um jogador português, para o campeonato português, com olhos de aprender, porque atualmente creio que somos o campeonato português é dos melhores do mundo atualmente, é o melhor do mundo, creio, e eles olham para isso com olhos de aprender, saber mais e também melhorar também, tanto para eles, e é um pouco disso. O Lavandane, que precisamente nesta ronda recebeu e bateu o Lyon por 9-4, um dos destaques também do National Ligue 1, o campeonato francês. A vitória também do Bleu Fragan sobre o Bois-Rollet por 5-3. Triunfo do Cotras na casa do Gabarik por 5-3. A equipa do Quevert ganhou em casa ao Merignac por 10-2. O Saint-Omer venceu por falta de concorrência, um jogo realizado fora de casa, no terreno do Saint-Brieuc, mas que a formação do Saint-Omer conseguiu vencer por falta de concorrência. E o triunfo do Noisy-le-Grand, a formação dos arredores de Paris, onde joga de resto o português também Ruben Martins, a bater o Nantes por 8-4. Nesta altura o Saint-Omer lidera, só com vitórias, 7 jogos, 7 vitórias, está também no primeiro lugar desta Liga Francesa, da principal Liga Francesa.
Em Espanha, o Barcelona continua a somar por vitórias todos os jogos realizados. Desta vez, goleou o Manlleu fora de casa por 13-2, num jogo de especial boa memória para os portugueses João Rodrigues e Hélder Nunes, porque os dois, tal como Inácio Alabarte, tinham na sequência do Campeonato da Europa testado positivo à Covid-19 e só agora voltaram às opções da equipa de Edu Castro, que venceu de forma confortável e folgada por 13-2. De resto, foi o resultado mais robusto desta 10ª jornada da Hockey Liga. Ainda o triunfo do Liceu por 6-1 sobre o Palafrugell, a vitória do Caldes nos arredores de Madrid em Alcobendas por 5-1, triunfo do Calafell, onde está o português Sanuedo em grande destaque sobre o Voltregá por 3-1, o triunfo do Igualada na casa do Girona, do Miguel Fortunato, por 2-0. Depois, num dos grandes jogos da ronda, o Lleida recebeu e bateu o Reus por 6-3 e o Noia venceu confortavelmente no Ateneu em casa a formação do Alcoy por 5-2. O Barcelona lidera, como já dissemos, com 5 pontos a mais do que a equipa do Liceu, mas especial destaque para as posições de descida, onde Alcobendas e Palafrugell estão nos últimos lugares com 6 pontos, logo a seguir Voltregá e Girona, sendo que o Alcoy não pode também estar confortável na posição onde está, uma vez que em Espanha há as equipas que descem, aliás, junta-se ainda uma outra que vai disputar um play-off de manutenção com o terceiro classificado, ou com um dos primeiros classificados também da segunda divisão espanhola. Portanto, aqui ainda muita luta acesa também, tal como as 8 primeiras posições para o fim da primeira volta, onde faltam 3 jornadas e que darão acesso também a disputar-se a Copa do Rei. Só nos falta olhar para o campeonato italiano. E no campeonato italiano houve jogo grande em Forte Marmi com as duas equipas vizinhas, embora com 50 km de distância, mas ambas da costa do Mediterrâneo, a formação do Forte Marmi e a equipa do Folónica, onde o português treinador Sérgio Silva continua também a demonstrar grande capacidade. Houve um empate a 2 entre as duas equipas, sendo que o Folónica esteve também a vencer, esteve a perder num jogo extremamente equilibrado e que no final esteve muita incerteza, com a vitória a poder cair para qualquer um dos lugares. Quem beneficiou, ou o principal beneficiado com tudo isso, foi a formação do Trícino, que continuou a ganhar, foi ganhar a casa do Corrégio por 5-3 e está na liderança ainda mais destacada, e na próxima jornada vai haver uma recepção do Trícino ao Forte Marmi, já a meio da semana, num jogo de maior cartaz também da Série A italiana. Mas recordamos os resultados completos: o Sarzana, a beneficiar muito do fator casa, bateu o Lodi por 8-5, o Vercelli ganhou ao Grosseto por 7-4, vitória do Montebello por 6-1 sobre o Matera, o Sandrigo do português Diogo Neves bateu o Monza por 7-4, ainda o empate a 2 entre Forte Marmi e Folónica. O Valdenho perdeu em casa com o Bassano por 2-1, aos poucos vai recuperando a equipa de Roberto Cordelli, venceu por 2-1, e ainda o Trícino, que bateu o Corrégio por 5-3. Está ao rubro o campeonato italiano com o Trícino na frente, mas especial destaque também pela negativa para o Matera, que subiu à primeira divisão, regressou à primeira divisão nesta temporada, uma equipa que já foi treinada por Nuno Rezende, por exemplo, e onde, entre outros jogadores, já teve Gonzalo Romero agora no Sporting, está no último lugar com só derrotas, 7 jogos e 7 derrotas. E é com este destaque também da Série A italiana que chegamos ao fim do Está Tudo Ok esta semana. Estamos de regresso na próxima segunda. Até lá, já sabe que está tudo em 00.pt.